Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos desde agora 7 horas da manhã para trazer informações do Mengão para todos. Lembrando que hoje é feriado, né? Mas aqui no canal Deco SRN a gente não para e sempre vai deixar você aí atualizado sobre as informações do Flamengo. E dentre elas falaremos sobre Arturo Vidal. Será que a possibilidade do Arturo Vidal jogar no Flamengo está mais próxima do que imaginamos? Tem informação aí do amigo Flá Guerreiro trazendo de forma exclusiva. Também falaremos sobre um conselheiro que está processando o Flamengo, você entenderá o que houve. Falaremos também da provável estreia de Pablo com o manto sagrado, né? E tem joia do Flamengo que pode estar de saída e o Flamengo poderá não receber nada em relação a esse jogador. Então, gente, vai pegar fogo aqui as informações. E você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês de também se inscrever aí no nosso canal, né, secundário, que é o canal do Deco, tá? O link tá aqui acima, então não perca aí essa oportunidade, né, de ter mais conteúdo do Deco SRN em dose dupla, né? Canal do Deco e Deco SRN são dois canais, além do canal da querida Jaque Jesus. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, temos uma novidade para vocês. Você que ama o futebol e quer ganhar um dinheiro extra, vá na 1xBet. É fácil, aqui parceiro do canal do Deco SRN. Tem ali no comentário fixado o link, clica ali, utilize o nosso código promocional, tá? Que é 1xDeco, e aí, boa sorte. Olha só, você tem um bônus de 100%. Então, se você apostar 100, você tem 200. Se você apostar 200, você tem 400. Isso aqui só na 1xBet através do nosso código promocional, que é 1xDeco. Lembrando a vocês que o odds está em 1,77. Então aproveite agora que domingo tem jogo entre Flamengo e São Paulo e faça sua aposta, lógico, no Mengão com a 1xBet, beleza? Então, nação, temos muitos assuntos a debater aqui para vocês, conforme a gente disse na nossa introdução. E vamos começar com quem? Falando sobre a questão do Vidal. É isso mesmo, uma informação trazida aí pelo Flá Guerreiro, né? E a gente vai trazer para vocês agora mesmo o que o Flá Guerreiro disse. Ele botou assim: exclusivo, Flamengo tem acerto com o volante chileno Vidal da Inter de Milão para chegar em junho de 2022. O jogador tem contrato com o time italiano até a metade do ano. Chegou a hora de voltar à América do Sul e vou jogar no Flamengo. Vidal vai chegar com o aval do treinador Paulo Souza, né? O nosso amigo Flá Guerreiro colocou no Instagram dele, né, uma informação dele, né? Entrei em contato com algumas pessoas ligadas ao futebol do clube, né, que não desmentiram, mas também não confirmaram a negociação. Falou: Deco, a janela agora é só lá à frente, julho, agosto. Vamos focar aqui. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o São Paulo, né, domingo às 4 horas da tarde. O Flamengo que até o momento tem um empate, né, contra o Atlético Goianiense e não pode, né, perder pontos agora, porque hoje é importantíssimo que o time esteja próximo, né, da liderança. O Flamengo ainda está se ajustando, né, com a entrada de novos jogadores, como vai ser o caso do Pablo, o caso do Ayrton Lucas. Então a concentração total, Deco, está aqui dentro de campo, né? Porque agora é jogo quarta, sábado, quarta novamente, domingo, quinta. Então vai ser uma pegada só e a concentração total tem que ser, né, em campo e bola, tá? Porque contratação mesmo só quando estiver assinado, né?
e o momento não tem nada assinado, né? Foi a informação que eu recebi, mas o nosso amigo Flá Guerreiro é um cara muito bem antenado, com várias informações, e trouxe essa boa notícia para a nação rubro-negra, né? Só que a gente tem que ir lá, né? Conversar com o pessoal. Já imaginava que iriam desmentir, não iriam confirmar nada, né? Porque tem a janela a se abrir só lá para junho, julho, né? No caso, ainda faltam 2 a 3 meses para isso acontecer, tá? E acredito eu, até mesmo porque o Vidal ainda tem um contrato, né? A acabar, que é com a Inter de Milão, o qual já disse que não irá renovar contrato, né, com ele, tá? Aí vocês vão me perguntar, já disse algumas vezes aqui, hoje mesmo, ontem mesmo, disse sobre a questão do Vidal, se seria uma boa, né? O Vidal, para mim, a questão não é a idade do Vidal, né? O Vidal já mostrou agora na Champions League, volto a falar, sempre gosto de dar esse exemplo, jogando fino na bola contra o Liverpool, né? Veio ao Maracanã também, não havia dado esse exemplo, né? O Vidal jogou muito bem contra o Brasil, quando estava 2 a 0 acabou fazendo um gol, mas muito bem anulado, né? Ele realmente estava à frente na linha, né? Quando ele recebe a bola, mas o Vidal jogou muito bem contra a seleção brasileira e jogou muito bem esse jogo que eu vi contra o Liverpool. Ele está bem preparado fisicamente, né? É um jogador com uma qualidade técnica excepcional e a grande questão, né? Uma liderança dentro de campo. É isso que falta ao Flamengo, uma liderança dentro de campo. Qual é o problema da contratação do Vidal? Muitos sabem que o Vidal tem uma vida, né? Uma vida fora do campo um pouco mais agitada, né? Se o Vidal vier para cá concentrar apenas em jogar futebol, ele que tem 34 anos, ele vai voar. A grande questão é se ele se perder aqui no Rio de Janeiro, né? A única questão para mim, por incrível que pareça, não é a idade, porque eu acredito que mais uns 2 anos ele sobra aqui no futebol brasileiro em alto nível. Conforme acabo de falar para vocês, o único problema para mim é a questão fora de campo, o extra-campo, né? Já tiveram várias histórias dele aí que a gente não precisa colocar aqui para vocês. E aí eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, torcedores, né, do Mengão, nação rubro-negra. Vocês querem o Vidal devido a tudo isso que eu falei? Acham que é uma ótima contratação? É contratação de parar o aeroporto? Então coloque aí seus comentários, né, porque é interessante para a gente debater, ok? Galera, vamos lá, depois do Vidal, vamos falar de Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo com alguns problemas, o Mateuzinho, né, fora da partida, problema muscular, parte anterior da coxa. 10 a 15 dias fora de combate. Beleza, Rodinei deverá ser o titular, apesar do Isla ter voltado, né? O Isla que também estava com problema muscular. Só se ele surpreender, né? Muitas das vezes o Paulo Souza acaba nos surpreendendo, né? Mas, a priori, o jogador que deverá entrar no lugar do Mateuzinho é o Rodinei. Um outro jogador que ainda não foi vetado, mas deverá ser vetado, é o atacante, o Bruno Henrique, que está com dores no joelho, tá? O Bruno Henrique saiu de campo, né, para a entrada do Marinho, para fazer a ala esquerda, mas não estava reclamando de dor nenhuma. Foi pro vestiário e tal, né, esfriou, dia seguinte, sentindo dores. E aí, gente? Vai fazer um novo exame hoje e esperamos que não tenha nada, né? Voltamos a falar, Bruno Henrique, com problema crônico devido a uma tendinite. Quando ela não é bem curada, pode gerar esse tipo de problema. Vai, volta, joga 1, 2, 3 jogos, volta a sentir. Fica mais 1, 2 jogos sem jogar e aí não ganha ritmo de jogo. O Bruno Henrique sempre, para exercer sua função da melhor maneira possível, precisa jogar. Senão ele não rende, aí vai vir reclamações da torcida do Flamengo, falando que ele tem que ir para o banco de reservas, que ele não aguenta, que isso, que aquilo. O grande problema hoje é sarar o Bruno Henrique de vez. É esse que é o grande problema.
que o Flamengo não está conseguindo. Desde o jogo contra o Corinthians, no ano passado, que ele sente essa dor, né? O Bruno Henrique não consegue mais exercer direito o seu futebol. Não consegue de jeito nenhum, né? Então que o departamento médico possa tratá-lo da melhor maneira possível, junto com a preparação física, para que ele não volte a sentir mais dor nenhum e tenha essa continuidade, porque esse ano ele será muito importante. Aí muitos amigos falam: Deco, não está na hora do Flamengo buscar um substituto? Antes mesmo de estar nessas idas e vindas, né, do Bruno Henrique, né, jogos 1, 2 e 3, depois não joga nenhum jogo, já havia necessidade da contratação de um atacante de lado que dê a profundidade. O Flamengo não tem mais esse jogador do 1 contra 1. Quem era esse jogador? Era o Michael. Então, bem antes desse problema com o Bruno Henrique, já com a saída do Michael, o Flamengo deveria ir atrás de um jogador das características do Michael, e o Flamengo ainda não foi no mercado. Então, na minha visão, o Flamengo necessita, além desse atacante de lado, do volante, também de um meio-campista, né, para quem sabe jogar com a Arrascaeta, ou substituí-lo com convocações, etc. E além disso, né, desse volante, desse atacante de lado, aí desse reserva, ou jogador que pode compor junto com a Arrascaeta, um ala direito. Para mim, mais do que nunca, o Flamengo tem essa necessidade de contratação de um ala / lateral direito. Voltando ao assunto do jogo Flamengo e São Paulo, Pablo tem grandes chances de estar entre os relacionados para o jogão de domingo, né? Será uma baita de uma notícia realmente, né? Acredito eu que o Pablo ajudará muito nessa reconstrução do Flamengo através de um novo sistema de jogo, de um novo modelo de jogo, que é esse modelo aí que o nosso treinador Paulo Souza está colocando, né? O sistema atacando com 3 homens atrás, né? A entrada do Arão melhorou o quesito saída de bola, né? Um passe mais vertical, um cara que tem um passe muito apurado, né? O passe dele é uma coisa espetacular, né? Sempre falamos que ele construindo jogadas, o Arão é muito bom, jogando de frente para o campo, não de costas. O Arão tem dificuldade, também na hora que sobe, na hora da recomposição defensiva, tem muita dificuldade. Então o Arão, ele vai render com certeza jogando um pouquinho mais recuado, mas precisa ainda melhorar um pouco a questão defensiva, né? Que ele tem dificuldade, né? É um jogador que, na minha visão, é lento, né? Então, nesse sistema de jogo, você tem que ter zagueiros mais rápidos. E o Pablo é esse jogador que vai ajudar demais nesse novo sistema, assim como o Rodrigo Caio quando voltar. Enfim, gente, é uma coisa boa agora a gente poder contar com o Pablo, se Deus quiser, já a partir de domingo. Fabrício Bruno, ainda não temos informações mais concretas, se tivermos mais tarde passaremos a você, né, no Mengão, de cara com Deco, né, 1h30 da tarde, né, não esqueça, apesar do feriado, estamos aqui trabalhando direto, tá, para vocês, e podemos trazer essa informação, né, se tivermos, logicamente, tá? Outros jogadores não voltarão, Vitinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, né? Então o único jogador que podemos ter qualquer tipo de novidade, mas acredito que assim mesmo não voltará ainda, é o jogador Fabrício Bruno, né? Que também, quando saiu, estava muito bem, né, meus amigos? Então, sobre a questão do Pablo, o treinador Paulo Souza tem esperança de contar com o mesmo na partida de domingo, tá bom? Vamos falar aqui rapidamente também sobre a joia da base aí, que não renovou até o momento acordo com o Flamengo e poderá sair de graça, né? Vamos aqui trazer a informação. O volante Lucas Barbosa, né, que é conhecido como Lucas Bauru, vive uma indefinição no Flamengo, né? Ele tem contrato com o Flamengo até outubro de 2022, então a partir agora de abril, dia 15, né? Amanhã não, hoje,
15 é hoje, estou meio perdido no tempo, 15 é hoje, feriado, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Ele que é uma joia que o Flamengo tem multa rescisória de 50 milhões de euros, né? E até o momento nada, tá? Segundo a apuração dos torcedores, pessoas ligadas ao jogador, não houve acordo para a renovação contratual. Dessa forma, as negociações não evoluíram. Inclusive no Instagram oficial de Lucas Bauru, apesar de citar o perfil, citar o Flamengo, não aparecem fotos com o manto sagrado. Procurado pela reportagem, torcedores, a assessoria do Flamengo informou que só se pronuncia sobre negociações já concretizadas. O Lucas Bauru, né, teve passagem pela base do São Paulo, foi para o Flamengo em 2020. Após se destacar no Sub-20 do Mengão, ele foi inscrito para disputar a Copa Libertadores da América em 2021, ainda com 17 anos. Tá? A escolha pelo jogador partiu da comissão técnica, na época era o Rogério Ceni o treinador. Tá? Lembrando a vocês que ele teve uma lesão séria, tá? No ligamento do joelho esquerdo no mês de abril de 2021. Com isso ele foi afastado 6 meses, né, dos treinamentos com bola e depois não teve oportunidade devido a essa lesão, tá? É uma pena. A diretoria do Flamengo tinha, né, tem ainda o interesse, mas não evoluíram, né? Conversas entre Flamengo e staff de jogador continuam, ainda há esperança, tá? Lucas Bauru pode assinar o pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior nos próximos dias, mas não está descartado que ele renove o seu contrato com o Flamengo, tá? Esperamos então que eles cheguem a um consenso, tá? Mas é chato isso, né? O Flamengo aí tendo uma joia, podendo perder de graça, ok? Vamos falar aqui, cara, isso a gente tem que falar porque é assunto Flamengo, mas é chato falar de questão política, né? Vamos falar duas situações. A primeira delas, um conselheiro querendo processar o Flamengo por apropriação de projeto que poderia duplicar o orçamento do clube. Tá aqui a matéria. Ao longo dos últimos meses, Haroldo Couto planejou e apresentou uma ideia ao Flamengo, o Shopfla. Nele, com parceria com mais de 250 empresas consagradas, como Amazon, Casas Bahia, Netshoes, etc. O torcedor rubro-negro poderia comprar produtos e, de quebra, ajudar o clube como uma espécie de comissão. No entanto, o conselheiro afirma que a diretoria do Flamengo passou o projeto ao banco BRB, patrocinador master da equipe profissional de futebol. Desta forma, o dirigente entrou com uma ação na justiça contra contra o mais querido. Em contato com a reportagem do Coluna do Fla, matéria do Coluna do Fla, Haroldo explicou os trâmites do projeto apresentado. Segundo o conselheiro, a pauta poderia render mais de R$1 bilhão em comissão para o Flamengo, ou seja, duplicaria o orçamento do clube, tá? Os valores recebidos pelo rubro-negro seriam de 3% das vendas. No entanto, a ideia apresentada acabou indo para o banco BRB, que lançou a pauta como o Mais Mengão nessa semana, com planos exclusivos para aqueles que possuem uma conta na empresa, né? Aí, só falando para vocês, algumas empresas licenciadas pelo projeto: Amazon, Americanas, Decathlon, Brastemp, Consul, Drogazil, Electrolux, Farfetch, Lenovo, Motorola, Netshoes, Casas Bahia, Centauros, Drogas Raia, Etna, Extra Hip, Livraria da Travessa, L'Occitane, Nike, entre outras, tá? Essas são as empresas. Com mais de 20 milhões de internautas esperados, o mais querido conseguiria mobilizar a nação e outras marcas para ajudar o futuro do clube. Por intermédio do ticket médio, que custaria R$534, o rubro-negro poderia faturar 80 milhões por mês. Apenas 5 destes 20 milhões comprassem, se apenas 5 dos 20 milhões comprassem produtos no Shopping Fla. Nesses moldes, a meta bateria 1 bilhão, teria tudo para ser batido. O valor do ticket, inclusive, é o mesmo na proposta do BRB. Com o Mengão mais o BRB teve salto exponencial.
no número de contas. Desde o lançamento do projeto, o banco conseguiu abrir mais de 1 milhão de contas. Além disso, segundo Haroldo, o dinheiro da comissão que iria para o Flamengo é transformado em pontos para torcedores que forem clientes da empresa, podendo adquirir camisas oficiais do clube, por exemplo. Na proposta do conselheiro, como mencionado, o capital iria direto para o mais querido, né? O Shopping Fla, inclusive, ajudaria outra causa muito importante, né? O próprio Haroldo Couto realizou uma proposta de emenda que consiste no auxílio dos ex-atletas. No documento, o conselheiro propõe que 0,25% do orçamento do Mengão, cerca de 2 milhões de reais, seja destinado à causa. Contudo, em união com a ideia anterior, a porcentagem chegaria a mais de 5%, além da criação de uma casa de apoio para os mais necessitados. Sobre o assunto, a diretoria do Flamengo justificou que houve uma coincidência com relação aos projetos. No entanto, Haroldo contesta a informação com o argumento de que a questão foi lançada pelo BRB 3 meses após o novo detalhamento na Gávea. Vale destacar também a presidência do Rubro Negro jamais firmou qualquer tipo de acordo com o conselheiro. O Mais Mengão, inclusive, faz parte da vertente Nação CRF do banco, que aborda assuntos exclusivamente ligados ao clube. Galera, só para falar aqui uma coisinha para vocês, realmente essa parceria entre BRB e Flamengo, até o momento, a gente só vê coisas boas para o BRB, tá? É isso, uma opinião pessoal aqui do Deco SRN, tá? Tem um último assunto aqui que eu quero debater rapidamente. Eu sei que estamos aí, né, com bastante conteúdo, mas acho que é importante, né, sobre a questão daquele projeto para profissionalizar o Flamengo. E hoje, um cara muito importante, que é o Valim Vasconcelos, deu a sua opinião sobre o assunto no seu Twitter. Então eu quero trazer para vocês o que ele falou, que eu acho interessantíssimo, tá? Ele bota assim: várias pessoas têm me perguntado sobre a proposta de profissionalização do Flamengo. Acho o projeto meritório e no melhor interesse do Flamengo. Vou tecer meus comentários no fio a seguir. Em primeiro lugar, afirmo que o Flamengo evoluiu bastante na sua governança de 2019 para cá. Não tanto quanto eu gostaria, mas aconteceu. Não havia áreas de compras, estas eram feitas sem licitação. Foi criada áreas de segurança, meio ambiente e saúde, que identificou vários problemas na infraestrutura do clube, bem como a ausência de licenças e alvarás de funcionamento. Houve a contratação da Ernst Young como auditora externa, que trouxe enorme credibilidade e benefícios para o clube, dentre outros avanços. Propus em 2019 a criação de uma área de compliance, na minha opinião, fundamental para a mudança de patamar da gestão do clube, mas não obtive apoio, tá, para implantá-la. Entrando na questão da profissionalização do Flamengo, o cerne da proposta é que os vice-presidentes não sejam vinculados às pastas específicas, ou seja, não haveria mais VP disso ou VP daquilo. No ano passado, analisei estatutos dos maiores clubes do Brasil e verifiquei que tanto o Grêmio quanto o Bahia já possuem VPs sem pasta específica. Mas por que é bom para a governança do clube? Atualmente existe uma tendência para que o VP tenha atuação no dia a dia, interagindo diretamente com o diretor da sua pasta e passando por cima do diretor geral ou CEO. O vice-presidente, que deveria se preocupar com a estratégia, metas e grandes temas, se intromete na gestão micro, ocasionando duplo comando sobre o ponto de vista de gestão. Essa situação é totalmente errada e é importante ressaltar que essa interferência dos VPs no dia a dia sempre existiu, mas poderia ser evitada independente da mudança de estatuto, caso o presidente do clube assim determinasse. Ou seja, poderia ter sido praticada desde 2013 pelos que assinam a proposta e não foi. Eu concordo que o clube precisa mudar essa estrutura de governança para que possa funcionar bem melhor. Tenho apenas 3 comentários a fazer sobre a proposta. Uma, na lista das diretorias, faltou incluir a mais importante, que é a diretoria de compliance, a ser ocupada por uma pessoa de fora do clube, totalmente independente, com formação compatível com o cargo. Concordo muito. A segunda, o clube já é composto por profissionais, mas falta ainda
redesenhar e adequar a estrutura organizacional à sua estratégia, descrever os cargos, funções e as capacitações necessárias de quem os ocupa e, finalmente, definir uma política de remuneração que possa reter e atrair pessoas, né? Terceiro, a proposta precisa de uma revisão, pois além de confusa e redundante em algumas partes, possui termos técnicos equivocados. Vi entre os signatários da proposta pessoas bastante capacitadas para fazer essa revisão. Temo que, se a redação não for aprimorada, possa atrapalhar o processo de aprovação, o que não seria benéfico para o clube. Finalmente, entendo mais adequado chamar o projeto de proposta de governança. Caso a redação seja ajustada, sou a favor da sua aprovação. Palavras de Valim Vasconcelos, que até pouco tempo, né, nessa própria gestão, na última, era vice-presidente de finanças. Então, um cara muito competente e sabe muito bem do que está falando sobre essa questão, né, da proposta da oposição para a profissionalização do Flamengo, e assina embaixo no que ele ponderou. Beleza? Então é isso aí, nação. Daqui a pouquinho, 1h30, estaremos ao vivo aí para trazer novas informações do Flamengo. Muito obrigado a todos. Se inscreva aqui no canal Deca CRN, também se inscreva no canal do Deco e também no canal da Jaque Jesus com Que Mudo. Beleza? Então até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Tamo junto. Saudação rubro-negra. Abraço a todos.